A captação de um sinal químico é convertida em sinal elétrico e leva direto isso para o cérebro. Esse sinal que vai para o cérebro é informação. Ele está dizendo, produza mais hormônio, produza menos hormônio. Por isso, quando você cheira lavanda, você sente uma calma. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso UseCast, o seu podcast preferido. Já deixa o like no programa de hoje, que ele promete muitas informações, curiosidades importantíssimas. Com ele, né? O Silvio René. Ele é biomédico, naturopata clínico ortomolecular, coach de saúde física e mental e franqueado da Like Brasil em Salvador. Tudo bem, René? Boa tarde. Boa tarde. Vou te chamar de René, tá? Pode, ao invés de sim, Silvio. Tranquilo. Tudo bem pra você? Que bom, que prazer, que alegria estar aqui hoje, dividindo conhecimento e informação com o seu público. Fico muito feliz por ter aceitado o nosso convite e eu espero que o programa de hoje seja um programa de muito aprendizado, porque a gente vai falar sobre um assunto que é novo, né, para o público, mas não tanto para a ciência, para os biomédicos, e também falar um pouquinho sobre sua relação com o cliente Use. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre sua trajetória e como surgiu o seu interesse pela área de saúde integrativa. Excelente pergunta. Bom, tudo começou quando eu pensei em empreender. Eu era professor de um curso pré-vestibular e eu lecionava história, quer dizer, não era na área de saúde. Quando eu conheci a primeira companhia americana ligada a produtos naturais e saúde humana, eu me vi perdido ao falar sobre os produtos. Então, eu precisava conhecer profundamente, então eu resolvi estudar medicina natural e fiz a minha primeira especialização em nutrição multifuncional celular e me apaixonei por este caminho. E a coisa foi ganhando uma notoriedade, um crescimento gigantesco. Já se passaram 21 anos desde a minha formação e de lá para cá eu nunca parei de estudar ou me especializar ou fazer algum tipo de pós-graduação nessa área. Por que natural? Por que medicina natural? Né? Nem eu entendia isso. Eu não sei se eu posso falar isso aqui abertamente, mas depois de um tempo ficou claro para mim. Eu estava numa palestra no Hotel Fiesta, quando uma jovem, essas que as pessoas chamam de crente do coque, né? Me chamou e falou assim, doutor, o senhor acredita que Deus fala? E eu falei, acredito. Ela falou, Deus quer falar com o senhor. Ele levou um bom tempo e não falava nada. No final, quando eu apertei a mão dela para me despedir, ela falou assim, aquietai-vos porque é breve a minha volta. No teu consultório eu tenho te capacitado, abençoe o meu povo. Naquele dia eu entendi que isso não era apenas uma opção para que eu melhorasse o conhecimento de produtos e falasse melhor e tivesse autoridade. Eu percebi que era um chamado. Percebi a partir daquele momento que se tratava de uma missão, que isso era um sacerdócio. Então eu resolvi me entregar. Daí, eu não parei de empreender em companhias semelhantes, mas sempre me adaptando ao conhecimento e buscando profundamente. Com isso, eu contribuo junto às próprias empresas para que elas também mantenham seus produtos o mais natural possível dentro das necessidades que os seres humanos têm ali, né? E são muitas. E é incrível, né, o que o senhor falou. Eu realmente não sabia que esse seu interesse pela área da saúde foi como um chamado que Deus te deu, né? E é incrível que você já tinha sua vida, já estava dando aula, com certeza era formado, né? E virou tudo de cabeça para baixo quando você foi para uma área que você não pensava, porque se pensasse, teria feito, né, o curso de biomedicina, mas realmente quando a gente vive os propósitos de Deus na nossa vida, é a melhor coisa, e tenho certeza que o senhor não se arrepende, né, de ter trocado. Não tem como, não tem como. O interessante é porque você falou, né, eu não tinha a menor pretensão. Eu pensava em trilhar a carreira, né, militar, então não tinha a menor intenção de atuar nessa área. Mas quando o chamado acontece e você é sensível à voz do Criador, não dá para você resistir. Claro que depois, durante um tempo, eu achava que era uma decisão minha, né? Que eu estava exercendo o intelecto, eu achava que eu estava mergulhando no conhecimento científico, me aprofundando para me tornar um especialista, para que eu tivesse autoridade para falar de produtos, para que eu pudesse citar bioquímica. Mas os caminhos do Senhor, como está escrito, né, para o homem parece uma coisa e para Deus é outra. Então, eu atendi o chamado. E o mais interessante é que quando eu atendi o chamado, Rebeca, tudo clareou de forma diferente.
eu não precisava mais estar correndo atrás de pessoas, as pessoas apareciam. Paralelo a isso, porque eu tinha uma resistência, né? Poucas pessoas sabem disso, mas eu não gosto da clínica em si. Ficar sentado numa sala, atendendo os pacientes. E no começo eu cuidei de muita gente com um quadro muito crítico, neurodegenerativo e casos terminais de CA, né? Através das práticas integrativas complementares. E tem que ter responsabilidade para trabalhar junto com a comunidade médica científica para você não incorrer no erro de tirar alguém de um tratamento e tal. E o que me chamou a atenção é que eu não gostava mesmo, como eu mencionei, de ficar ali dentro da clínica atendendo aquelas pessoas. Sim. Porque eu passava o dia inteiro e no final talvez eu estivesse doente. E o que eu fiz com isso? Eu fiz um pacto com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero então, já que o Senhor me chamou e me capacitou, como o Senhor disse, eu quero que o Senhor me faça próspero no empreendimento que eu desenvolver e eu vou me dedicar muito mais a um trabalho voluntário. Então, nesses 21 anos, 99% do meu trabalho tem sido voluntário. Quer seja para as pessoas que estão na minha equipe, quer sejam para parentes ou amigos ou pessoas desconhecidas que me procuram. E com isso eu consigo, digamos, sentir um prazer muito grande, né? Uhum. Por poder servir, eu entendo isso como um sacerdócio, ao mesmo tempo em que eu desenvolvo como empreendedor. Com certeza. Agora, o que mais te inspira no seu trabalho como biomédico? Bom, quando a gente fala de ciências biomédicas, aí tem uma curiosidade aí, né? Porque na formação a gente acaba em medicina laboratorial, né? Patologia clínica. Eu fiz uma especialização numa coisa chamada intradermoterapia. Tá bem na moda, né? Colocar botox, Sim. né? Esticar aqui, fazer uma aplicação, aumentar o bumbum, inclusive essa parte estética íntima também. Sim. Mas eu também não me encontrei ali. Eu estava pensando em fazer essa especialização em estética avançada com o único propósito de ganhar dinheiro. E, de novo, quando o seu foco é o dinheiro, você não é feliz no que você faz. Com certeza. E de lá para cá, mesmo nas ciências biomédicas, eu tenho me dedicado às práticas integrativas. Nós chamamos hoje de biomedicina integrativa. Entendi. Agora, quais foram os principais aprendizados que te levaram a atuar também como coach de saúde físico e mental? Essa palavra coach, que é bastante assim, estigmatizada, não é? Eu uso ela porque, tratando das pessoas, você percebe que existe o lado emocional, o lado da psique. Então, existe um lado que as pessoas muitas vezes desprezam, deixa de cuidar. Alguém chega no consultório de qualquer profissional de saúde e vai relatar sintomas e as pessoas vão tratar sintomas. Sim. Mas qual é a causa do sintoma? Então, às vezes, tem um fundo emocional muito forte. Então, sempre eu especializei, né? Eu fiz um curso de 5 anos em psicanálise clínica e fiz 4 anos e meio e abandonei a faculdade porque eu não gostava daquele método. De lá para cá, fazendo vários cursos, eu tirei da psicanálise um método chamado psicoterapia breve. E aí eu fiz um curso de constelação familiar, juntei essas duas ferramentas e depois fiz um coach de saúde física e mental com o Dr. Simar Cristo. Ele mora nos Estados Unidos, é um brasileiro, e esteve no Brasil para ministrar esse curso. E eu juntei essas ferramentas e criei um método bem pessoal, particular, que ajuda as pessoas, porque hoje nós vivemos na era que eu chamo de era do WhatsApp, né? Que as pessoas querem as coisas muito rápidas, elas mandam uma mensagem, se não chegar logo o azulzinho, 2 tracinhos, elas ficam ali nervosas, ansiosas. Surtam. Mas não é diferente que isso se manifeste também na saúde. Ninguém ficou doente da noite para o dia, ninguém dormiu magro e acordou gordo, ninguém dormiu sem diabetes e acordou com diabetes, mas as pessoas querem chegar no consultório e elas querem ficar curadas amanhã. E isso não é possível. Por outro lado, se eu não ofereço alguma coisa que dá a impressão de que já houve uma grande mudança o mais rápido possível, elas se frustram e abandonam o tratamento. Então, como é que eu ofereço digamos assim, um suporte nas práticas integrativas complementares, utilizando o suplemento, que é a minha especialidade, utilizando recursos psicoterapêuticos, fazendo com que essa pessoa tenha essa sensação real de que realmente houve uma mudança. Então, a sua pergunta é, o que é que você aprendeu? Eu aprendi que o ser humano não tem como ser tratado senão na sua forma integral. Ele é um ser físico, ele é um ser mental, ele é um ser social e ele é um ser espiritual. Não dá para você tratar um indivíduo só numa esfera. Muitas vezes você cuida de uma pessoa que tem ali um problema de gastrite,
mas a causa daquela gastrite não foi uma bactéria H. pylori, não foi uma questão alimentar. Muitas vezes foi de origem emocional. E se você apenas der para ele um chá de espinheira santa, você vai dar um óleo ozonizado ali com um blend para tratar de repente uma bactéria, e você não cuida do emocional, você até pode tratar e resolver o problema da gastrite. Sim. Mas isso vai explodir lá na frente em outros problemas, principalmente as doenças autoimunes. Aí vai desenvolver, quem sabe, uma psoríase, vai desenvolver uma fibromialgia, enfim. Então, o que eu aprendi? O ser humano ele é integral e precisa ser visto na sua integralidade. Se discute muito isso hoje na medicina, né? A medicina mais humana, a humanização da medicina. O senhor citou aí a constelação familiar, tá? É um termo que está bastante conhecido, né? Mas o que é isso? O que se trata disso? Constelação familiar. Bom, um sacerdote, depois da Segunda Guerra, ele tendo trabalhado para os alemães, ele percebeu quão terrível foi essa história. Então ele viajou para a África e resolveu ser um missionário, né, na África. E trabalhando com povos africanos, ele observou que uma dessas tribos, quando tinha um problema na tribo, que é físico, que é social, que é emocional, que é psicológico, ele colocava esse indivíduo no centro de uma roda e ali personificava os problemas em pessoas daquela roda, de forma que ele reconfigurava toda a estrutura e a pessoa encontrava o caminho para a cura, certo? Depois disso, sendo estudado, ele escreveu sobre o assunto. Pesquisadores modernos chamaram isso de constelação. Aquela organização que eu falei, de você colocar as pessoas posicionadas, né? Hoje o constelador usa muito bonecos. Ele pega uma pessoa e a pessoa vai contando a vida dela, os problemas que tem. Sim. E ele vai personificando cada um desses objetos ou figuras da sua família em bonecos. E a posição em que fica, ele é interessante porque uma pessoa, por exemplo, que tem um atrito com alguém, nunca vai colocar o boneco próximo. E aí ele percebeu que isso era um fenômeno. Por isso que a constelação familiar, a tradução mais correta seria configuração familiar, trabalha no que eles chamam de fenomenologia. Eu não chamo de fenomenologia. Eu chamo isso de uma expressão da física quântica. Por quê? Porque essa coisa que parece até espiritual, olha, parece uma coisa fantasmagórica, porque você pega um boneco, ou até uma pessoa, se você for num espetáculo, que você muitas vezes vê isso em teatros, você constata que o constelador pega uma pessoa que tem um problema com a mãe, aí escolhe uma pessoa na plateia, coloca no palco, e pega um outro e coloca no palco, e você vê pessoas chorando, pessoas que não conseguem se aproximar uma das outras, refletindo nelas um sentimento de pessoas que elas nem conhecem. Sim. Isso, na verdade, é o que um sujeito chamado Robert Steiner chamava de campo holomorfo-informacional. Essa palavra é minha, certo? Sim. Ou seja, a pessoa passou por problemas, ela não conhece, mas quando ela se submeteu, ela aceitou ocupar o lugar daquela pessoa, ela entrou no universo que aquela pessoa tem. E tudo que acontece com a sua vida, Rebeca, não importa o que seja, não vai desaparecer, porque tudo que existe está aí. Platão chamava isso de mundo das ideias. Né? Se você fica triste, o registro da sua tristeza ficou gravada. Se você fica feliz, o registro da sua felicidade fica gravada. Se eu ocupo um lugar em seu nome no espaço, eu vou assumir parte da sua alegria e sua tristeza. Ou seja, eu vou entrar no seu campo holo, porque holográfico vai se manifestar em alguém, morfo, porque vai ganhar forma, informacional, porque o que eu capto de você é informação que está aí registrado. Tanto que Robert Steiner chama essas informações, o local onde elas estão, ele chama de registros acásticos. E ele diz que você pode acessar qualquer informação que está ali. É como se fosse uma nuvem do universo. Sim. Onde todas as histórias estão ali. É sensacional, né? Mas aí seria para um podcast só para isso. Só para isso, né? Agora, o senhor teve um trajeto denso, né? Se redescobriu como biomédico, com a permissão de Deus mesmo. Deus te mostrou isso. Isso é muito bom, muito importante. Mas eu queria que o senhor me falasse como foi o caminho até se tornar um franqueado da Like Brasil. Pois bem. Eu sempre empreendi em network marketing, tá? É um modelo de negócio onde você se cadastra para comprar produtos mais baratos e se você gostou dos produtos, você indica as pessoas. Eu, se for no cinema, eu indico um bom filme. Se eu encontro uma promoção, eu indico aquela promoção para a pessoa.
E no network marketing acontece a mesma coisa. As pessoas se cadastram para comprar mais barato e como elas são os produtos sensacionais, elas convidam outras pessoas a fazerem o mesmo. Se as pessoas ao se cadastrarem, elas se cadastram num link meu. Tem um código meu ali ligado. Então, tudo que elas consumirem, isso vai subir pontos para mim que vira dinheiro. Então, se você constrói isso profissionalmente, redes enormes, você vai ganhar uma renda residual e alavancada. E isso pode somar milhões. Então, eu sempre fiz esse modelo de negócio, sempre ganhei bastante dinheiro. E o problema é que, por ser uma área em que dá muito dinheiro, também atrai muita gente só querendo especular, ou só querendo ganhar o bônus sem pagar o ônus, não é? Que é a disciplina, o método, a ética. E tem muita empresa brasileira que nasce sem a estrutura adequada, querendo só fazer fortuna e não se dá bem, acaba quebrando pelo meio do caminho. Ok? Então eu fiz uma companhia americana, depois fiz outra, fiz grandes empresas. E eu tinha dado um tempo, eu disse, eu não vou mais fazer empresas de network marketing por um tempo. E eu fui então ser do corporativo. Eu fui diretor de expansão para a América Latina de uma companhia. Durante 1 ano e 2 meses, saí e resolvi montar minha própria empresa, Rebeca. Olha que interessante. É isso aí. Eu resolvi pegar todos os produtos que eu já montei, construí, prescrevendo para os meus amigos, para os pacientes, me uni a um grande amigo que já formou mais de 800 terapeutas para que eles pudéssemos também pegar os produtos que ele referenciava e nós íamos lançar uma empresa chamada Natrix. Olha que interessante. Natureza e Matrix, eu formulei lá uma ideia muito legal. Foi quando um amigo meu, um jornalista, o Carlos Sobrinho, me chamou para entrar numa reunião. Ele disse, olha, eu vou entrar numa reunião aqui só por educação e depois eu saio. Eu falei, eu vou entrar com você porque eu não quero deixar esse bate-papo que nós estamos tendo aqui. Foi um acidente, aparentemente, não é? De novo, acidente ou coincidência. Como nós não cremos em coincidência, nós cremos em Deuscidência, eu entrei naquela reunião aparentemente acidental e olha o que aconteceu. Eu conheci uma empresa fantástica. 4 grandes fábricas no Espírito Santo, uma empresa que já atende há 18 anos em nutrição e 12 anos em cosmética, grandes companhias no Brasil, e que tinha feito um investimento altíssimo de vários milhões, né, passou das dezenas de milhões, para uma empresa que estava crescendo e essa empresa rompeu o contrato unilateralmente. Por conta disso, ela tinha um desafio. O que é que eu faço agora com esse investimento gigante que nós fizemos? Já sei, nós vamos criar nossa própria empresa. E lançou uma empresa de venda direta, não era de network marketing. E convidou uma pessoa que não era de network marketing, uma pessoa que veio da Barça, uma senhora de mais de 70 anos que foi supervisora dele, mas era uma referência em venda direta, para cuidar desse projeto. Mas quando Deus está tocando o negócio é diferente. O que aconteceu? A primeira pessoa que entrou, esposa dessa senhora, só convidava pessoas de network marketing e naturalmente se transformou em um dos grandes players de network marketing. Então, hoje eu faço parte da Like Brasil, uma companhia que pertence a 4 grandes fábricas. Então, é a primeira empresa brasileira que começa com 4 grandes fábricas especializada em cosméticos à base de óleo ozonizado. Aí eu trago para o centro da nossa conversa uma outra situação que dá para fazer um podcast inteiro, que é a ozonioterapia. Sim, com certeza. Então, foi assim que eu conheci a Like Brasil. Resolvi, então, me alistar, se eu quero fazer parte desse projeto, eu quero fazer parte desse movimento, porque entre as minhas especializações eu tenho também a de ozonioterapia. Então, me apaixonei, falei, eu quero fazer parte, quero conhecer. Nós compramos a franquia para Salvador e Feira de Santana. Então, nós temos hoje a franquia de Salvador e de Feira de Santana, em que a gente trabalha, e não para de crescer. E, coincidentemente, né, no final desse mês, eu me qualifiquei a diamante da companhia, podendo aí ganhar um cruzeiro e ganhar um resort com um final de semana com tudo pago para a empresa. Ô, glória a Deus, eu quero. Aí, gente, para vocês pagarem para mim também. A Like Brasil tem uma proposta muito voltada para a beleza, saúde e bem-estar, né? Sim. Como você resumiria o propósito da empresa? Bom, a empresa, ela nasce, logicamente, com o propósito de fazer com que as pessoas tenham resultado na sua mais ampla forma de existir. Através dos seus cosméticos, ela oferece não somente a parte de beleza e higiene, mas a parte de cuidado com a pele. Tanto que nós temos o que nós chamamos de cosmecêutico. Ou seja, é um cosmético que tem propriedades além de só embelezar e limpar, certo?
Na parte dos suplementos, a mesma coisa. Ela reúne matéria-prima assim, com um nível de qualidade e pureza dentro das normas da Anvisa para que se ofereça resposta a quem está utilizando. Se eu for falar, por exemplo, de um desses produtos individual, aí você entende a magnitude. Não é só um suplemento de vitaminas e minerais. É um suplemento de vitaminas e minerais com uma dosagem maior, por exemplo, de B12. Haja vista que na sociedade atual nós utilizamos muito a parte neurológica, então precisa desse extra. Num mundo em que a gente usa muita tela, a gente precisa de proteção ocular, então tem que ter uma substância chamada luteína nessa composição. Sim. Junto desse polivitamínico e polimineral, tem também ômega 3 com ênfase no DHA, justamente porque eu preciso de maior proteção e nutrição para a questão neurológica e para a questão visual, como eu acabei de falar. Então eu falei aqui dos cosméticos e falei dos suplementos. E aí vem os perfumes também, que também tem tecnologia. E tem uma linha de cosmética que é mais para uso também profissional, em termos de tamanho e de propriedade, como a escova progressiva e outros produtos. Ou seja, o propósito é oferecer produtos com um altíssimo padrão de qualidade e tecnologia avançada dentro do seu modelo de negócio, que traz também bem-estar financeiro. Ou seja, é um propósito bem amplo, né? Com certeza. Agora, quais são as linhas de produtos que mais fazem sucesso com o público? Nossa, é relativo, né? Mas nós temos um óleo ozonizado de girassol que as pessoas ficam apaixonadas, porque é a base de toda a cosmética da companhia. Tem um sabonete de ouro, por exemplo, que é a cara da riqueza. O cheiro da riqueza, né? E é curioso porque eu não conhecia ainda esse produto quando eu encontrei uma corretora amiga minha. Ela tinha umas manchas no rosto, no pescoço. Ela não tinha mais essas manchas. Eu falei assim, você tratou aonde? Ela falou, estou usando um sabonete de ouro. Ou seja, o sabonete da minha empresa, que eu ainda não conhecia porque estava chegando naquele momento. Sim. Então é um sabonete com esse potencial de clarear a pele, de proteger. E não só a pele do rosto, mas da virilha, da parte íntima, da axila, cotovelo. Ou seja, é uma coisa bem legal. E não tem aquela coisa de fé. Não, só vai funcionar se tiver fé. Não, é tecnologia, então tem que funcionar em todo mundo. Então, o carro-chefe é a base ali do óleo de girassol ozonizado na maioria dos cosméticos. Tem também alguns suplementos que fazem muito sucesso, né? Como, por exemplo, um que melhora o desempenho sexual de homens e mulheres. Não sei se você tem essa informação, Rebeca, mas a quantidade de mulher com baixo libido é uma coisa imensa. A quantidade de mulher que entra ali na fase de menopausa até precocemente e desenvolve muitos sintomas é enorme. Então elas precisam de suplementos, nutrição, atividade física que ajude na modulação hormonal. E aí tem um suplemento natural que ajuda bastante nisso. Ele é bem sensacional, faz um sucesso muito grande também. Com certeza. Agora, a marca fala muito sobre tecnologia e inovação olfativa, não é isso? O que isso significa na prática? E se existe realmente um processo científico por trás da criação dos perfumes? Perfume é uma coisa bem de arte, né? O perfumista, ele é um grande artista. Envolve uma capacidade de interpretar como um poema. Quando você faz um perfume, você está criando, através do cheiro, um produto que vai mexer com as suas emoções. Existe uma coisa chamada memória olfativa, certo? Então, quando eu te dou um perfume, isso vai tornar você uma pessoa mais atraente, desde o ponto de vista químico, porque você pode ter feromônios, que vai tornar você uma pessoa mais atraente. Até a questão da memória olfativa, né? Porque as pessoas vão sentir em você um cheiro que é um cheiro que agrada, ok? Então, quando se pensa em produzir um perfume, se pensa em mexer na psique humana, fortalecer essa psique humana. E mais que isso, se eu uno esse elemento junto com tecnologia, aí a gente deita e rola, porque nós somos os únicos perfumes do mundo, no momento, que tem dentro dele os mesmos resultados do infravermelho longo. Então, quando você usa um perfume nosso, você fica com mais força, com mais resistência, com menos inflamação. Por que isso? É mesmo se eu estivesse andando descalço na areia da praia ou pisando na grama molhada, porque o infravermelho longo tem esse potencial. Então, o nosso perfume, ele também é o único do Brasil, no nosso modelo de negócio, que é importado 100%
da Mani Paris, uma companhia que tem mais de 150 anos. É uma empresa que não tem, por exemplo, não sei se você sabe, Rebeca, mas existem perfumes cuja essência custa, sei lá, $80 e outro que custa a mesma essência $210. Então, um é premium e a outra é para fazer perfume popular. Então, tem empresas, por exemplo, que colocam dentro do perfume fixador de essência. Isso altera a fragrância do produto. Então, se você quer criar uma perfumaria fina, de alto padrão de qualidade, perfum mesmo, você precisa ser fidedigno à essência. Tem que trabalhar com óleos essenciais. Sim. Só vai trabalhar com material sintético que for proibido. Não sei se você sabe, tem um produto que faz perfume que ele é da regurgitação da baleia cachalote, por exemplo, né? Então, você não pode mais usar isso, é proibido. Então, você tem que desenvolver essa mesma fragrância em laboratório. Então, hoje nós utilizamos só matéria-prima de alto padrão de qualidade, natural, de preferência. Por isso, nossos perfumes são hipoalergênicos. Você não vai estar usando nosso perfume e sentir alergia. Recentemente, aqui no intervalo, eu utilizei vários perfumes nos meninos aqui e ninguém espirrou, ninguém sentiu alergia porque eles são hipoalergênicos. Mas se tivesse esses realçadores de essência, essas substâncias químicas que eles colocam para baratear e melhorar, com certeza desencadearia uma alergia. Os nossos não têm esse problema. Olha, e o Silvio acabou de falar sobre um teste que ele fez com os meninos e estou com uma pessoa aqui, Aristóteles, o dono do estúdio, dono do Burburinho, que ele vai fazer o teste aqui com o Renê. Vai lá, vai pro lado dele. Ao vivo e a cores, vamos lá. Isso mesmo. Ó, gente, preste atenção nesse teste, tá bom? Faz o seguinte, afasta um pouquinho. Você conhece aquele teste que a gente faz, abrindo os braços, os dois. Tá? Põe resistência, vou tentar baixar, você não deixa, certo? Não, você deixou, não deixa não. Isso, fica fortão. Só que não é assim, vamos colocar dificuldade. Faz um 4, como se fosse fazer um teste de quem não bebeu. Pronto. Se eu baixar aqui, Tocha, o que acontece? Desequilibra. Normal, né? Mas se eu colocar o perfume, pode baixar o braço para descansar um pouquinho. Se eu colocar o perfume, pode ser qualquer um dele, tá? Vou ter que colocar esse machucadinho aqui, ó. Porque ele vai cicatrizar, entendeu? Faz o 4 de novo. E abre os braços, põe resistência. Não deixa eu baixar não, tá? Não deixa eu baixar. Não deixa eu baixar. A cara de Totti. Perceberam a diferença? O homem se E, torna uma máquina gente, realmente aconteceu, tá? Totti. Aconteceu, né, Totti? Como, mas aconteceu. Não sabe como, mas aconteceu. E realmente esse perfume tem uma tecnologia, não é isso? Exatamente. Pra vocês verem, né? O bom é fazer ao vivo, não é isso? Obrigada, Totti. Obrigado. Inclusive vai ficar cheiroso, gente. O perfume realmente é muito bom mesmo, tá? E os perfumes da Like Brasil também passam por essa tecnologia de ozonização que você falou? Não, especificamente não. Porque para você ozonizar, você expõe uma substância ao gás de ozônio. Os perfumes não passam por isso, porque eles não têm, apesar de ter base óleo, podia fazer isso, mas aí você alteraria, porque o ozônio tem um odor. O que o perfume passa é por uma tecnologia que dá a ele as propriedades do infravermelho longo. É por isso que você me viu fazer um teste onde aumentou a resistência do Totti. Ele ficou muito mais resistente e com muito mais equilíbrio. Agora, imagine se ele estiver estudando para um concurso, ou se preparando para academia, ou o que quer que seja, ele estiver utilizando esse perfume em detrimento de outros que não fazem isso. As chances dele são muito maiores. Com certeza. E realmente, gente, não foi combinado. Isso realmente aconteceu. O perfume fez aqui um milagre, né? Agora, você como biomédico acredita que um perfume pode ir além do cheiro e ter esse impacto no bem-estar físico e mental das pessoas? Rebeca, eu fiz uma pós-graduação em aromatologia, certo? Nesse mesmo período que eu trabalhei 7 anos com uma companhia de óleos essenciais, eu fiz uma especialização no uso clínico dos óleos essenciais. Sim. Então, existem substâncias químicas, né, vastamente registradas, que têm efeitos químicos e também, digamos que emocionais no ser humano. Não sei se você tem essa informação, mas aqui atrás do nariz eu tenho uma coisa chamada bulbo olfatório. Dos sentidos todos que nós temos, né, que é tato, paladar, visão, o olfato é o único que tem acesso direto ao cérebro sem nenhum tipo de mediação. Quando você sente um cheiro,
O bulbo olfativo capta essas informações, é uma informação química, concorda? Quando essa informação chega no bulbo olfatório, ela é transformada numa informação elétrica, tá bom? A gente chama isso de transdução. A captação de um sinal químico é convertida em sinal elétrico e leva direto isso para o cérebro. Esse sinal que vai para o cérebro é informação, ele está dizendo produza mais hormônio, produza menos hormônio. Por isso, quando você cheira lavanda, você sente uma calma. Ali tem uma substância que induz o corpo a produzir, por exemplo, mais serotonina. Se você passa na pele, tem uma reação, mas você me perguntou no aspecto emocional. Claro que tem. Se você inala, por exemplo, uma substância como a menta, ela excita. Se você, por exemplo, usa um alecrim, se tiver um perfume que tem alecrim, ele vai aumentar a sua memória. Ou seja, a depender do que você tem naquele perfume, você vai ter uma resposta diferente do ponto de vista emocional. E do ponto de vista também neurológico, né? Sim. É possível, sim, fazer. Nossa, eu não sabia disso. Não sabia. Realmente é algo que a gente é pouco falado, a gente tem pouco acesso, né? Mas está crescendo, está se expandindo, não é isso? Sobre essa tecnologia. Exatamente. Uma planta, por exemplo, quando está sendo atacada por uma praga, ela produz uma substância química na sua estrutura e isso vai ser inalado de forma que as outras plantas saibam que ela está sendo atacada, concorda? Se eu tiro daquela planta uma substância e produzo um óleo essencial, essa substância que ela produziu informando que estava sendo atacada vai estar naquela substância. Sim. Então, se eu uso esse óleo no meu corpo, ele vai ter também uma proteção para mim contra prováveis ataques. Então, muitos óleos são anti-infecciosos. Ao inalar ou se eu utilizar na pele, aquela substância que tem um efeito antimicrobiano vai informar o meu corpo que deve aumentar a sua capacidade de resposta imunológica. Então, é bem interessante. Induzir o sono. Sim, né? com certeza. Reduzir a ansiedade. O meu bebê, desde que nasceu, ele usou muito, né? O meu caçula de 4 anos, a minha filha, né? Todos os meus filhos utilizam óleos essenciais, utilizam perfumes com alto padrão de qualidade, ao mesmo tempo que eu não permito que eles utilizem produtos com material sintético. Por quê? Porque assim como a natureza promove o bem-estar e a cura, as substâncias químicas e sintéticas podem estimular a doença, pode estimular a alergia, pode estimular exatamente o contrário. Entendi. E como é que você faz essa diferença entre produtos naturais e produtos sintéticos? Por exemplo, um óleo essencial. Porque eu uso para dormir o óleo de lavanda. Eu pingo 2 gotinhas no meu travesseiro e no travesseiro do meu marido. Eu durmo bem. Mas como é que eu posso diferenciar? Como é que a pessoa, não só você, mas o cliente, o consumidor, diferencia? Bom, uma das coisas que se precisa tomar cuidado é com relação a preço. Não dá para comprar, por exemplo, um ômega 3 tão baratinho. Não dá para comprar um óleo essencial, por exemplo, você falou lavanda, né? Bom, eu não vou nem falar muito das características de uma e de outra. Tem lavanda brasileira que custa baratinho, mas ela excita em vez de acalmar. Tem lavanda francesa que essa acalma, certo? Se eu tenho uma lavanda pura e é francesa importada, na hora que eu tiro essa substância e eu coloco dentro de um frasco e eu armazeno e eu transporto, eu preciso ter um procedimento. Então eu tenho que comprar de uma empresa que eu confie. Eu tenho que comprar por um preço justo e, se possível, de uma empresa que tenha certificado. Sim. Então, se você observa que é muito baratinho, aí você tem que desconfiar. Entendi. Essa é a primeira coisa. A segunda, investiga a empresa que está comprando. E dessa forma você vai ter mais segurança. E fundamental que você tenha alguém que indique e garanta que aquele produto tem boa origem. Pra você ter uma ideia, tem uma substância chamada terebentina. Ela é extraída dessas plantações enormes que você tem aí de eucalipto. É uma matéria muito barata. Ela pode, por exemplo, substituir o óleo de incenso. Lembra da Bíblia que Jesus recebeu incenso, mirra? Tem o óleo de mirra e o óleo de incenso. Imagine alguém que vai lá na região da Etiópia, na região do Oriente Médio, onde Jesus recebeu aqueles presentes, daquelas mesmas plantas com 4.000, 3.000 anos, onde para tirar essa planta tem toda uma regra, né, extrair esse óleo, e aí de repente, para fazer um perfume, para fazer um óleo essencial, e aí alguém pega isso aí e dilui em terebentina e vende mais barato. Ou seja,
é a pirataria em todos os lugares. Sim, até nos óleos essenciais a gente encontra pirataria. Então, pega essas dicas para vocês terem um bem-estar, né? Pegar algo natural, que faça bem para a saúde. Agora, quais são as estratégias que você tem usado para divulgar e aproximar as pessoas da Like Brasil? É o método boca a boca, né? Você conhece pessoas. Por exemplo, hoje, no pequeno intervalo que nós tivemos aqui, eu mostrei para os meninos os nossos perfumes. Sim. Eu não preciso vender esses perfumes. Eu só preciso compartilhar com ele algo que eu goste. Se você sabe que alguém precisa, por exemplo, de um bom ômega 3, se a pessoa precisa, por exemplo, de um blend de óleos ozonizados, se a pessoa precisa de uma boa creatina, não sei se você viu, Rebeca, saiu uma lista da Anvisa com a maioria das creatinas, até famosas, falsas. Sim, eu vi. Misturadas. Eu vi. Então, se você tem uma boa creatina com laudo de pureza e você pode indicar um amigo, quando gosta, indica outro. Aí ele vai para a academia e indica. E dessa forma, de boca em boca, que a gente chama de marketing boca a boca, as pessoas vão falando uma para a outra. Eu posto nas minhas redes sociais, eu indico para os meus familiares, e dessa forma a gente vai crescendo assim, paulatinamente. Então a estratégia principal é essa, é divulgar, é compartilhar aquilo que você faz, e a gente já faz isso normalmente. Eu compartilho com os amigos, por exemplo, se eu encontrei um campo de futebol legal, se eu encontrei uma roupa barata, se eu encontrei uma promoção, ou seja, a gente já faz isso. A diferença é que a gente faz isso profissionalmente. Silvio, agora ainda um pouquinho para a parte da Uzi Telecom. Você é nosso cliente e a gente sabe que a tecnologia faz parte do dia a dia, da rotina de quem trabalha com saúde, bem-estar, com cosméticos, enfim. Como tem sido essa parceria? Bom, nós montamos a nossa estrutura, né, no Centro Empresarial Iguatemi. Sim. E nós só precisávamos de alguém que fornecesse um sinal de internet. E conversando com um amigo, ele falou, olha, eu tenho um engenheiro, um amigo meu, que tem uma companhia e eu vou fazer questão de indicar. Eu fui à Uzi. Então liguei, o atendimento foi sensacional e isso me chamou primeiramente a atenção. Porque muitas vezes as empresas parecem que desprezam você, só querem te vender. Depois, durante a instalação, eu inclusive não estava presente, eles fizeram a melhor instalação possível, minha sócia estava lá. Quando eu cheguei, estava tudo funcionando. Todas as vezes que eu chamo suporte, eles me atendem muito rapidamente. Tem a TV Uzi, né? Que é um serviço à parte que eu não sabia que tinha, e eles me mandaram esse material, a configuração também, o acompanhamento foi super legal. Eu encontrei, por exemplo, um funcionário de vocês no elevador do prédio. A gente fala de tecnologia, a gente só pensa na parte de cabos e do sinal, mas conversando com ele, por exemplo, ele foi super gentil, ele falou, olha, talvez a sua tecnologia, ele dizia assim, como é que eu posso deixar mais veloz? Ele falou, verifique se seu modem é assim, se ele é assado. Sim. Se você quiser, solicite na nossa companhia uma visita, uma avaliação técnica. Talvez você precise fazer um upgrade no seu computador. A posição do modem que está, ou seja, você percebe que há um nível de compromisso em manter a qualidade excelente muito maior do que o que eu estou acostumado a receber. Porque a minha experiência com esse tipo de serviço não tem sido satisfatória, inclusive com grandes companhias. É mesmo? Não tem. Eu não vou nem citar aqui algumas ocorrências. Não precisa não. Mas eu vou fazer questão de falar uma. Eu mudei para um lugar que não tinha sinal para aquela companhia. Sim. E, portanto, eu não estava utilizando o serviço e até hoje ela me cobra meses de TV e de internet. Ou seja, isso me assustou. É interessante que quando eu instalei a Uzi, eu comentei com outra companhia, né? Eu falei, olha, estou instalando a Uzi. E ele falou assim, caramba, a Uzi é enorme. É uma grande empresa. E me confidenciou uma particularidade que eu não sabia. Ela falou, eu uso o sinal da Uzi para oferecer aqui no seu condomínio. É mesmo? Eu falei, que interessante, eu não sabia que era possível isso. Então, me sinto gratificado em ter um serviço além desse. Aliás, esse encontro aqui já mostra isso, né? A humanização, uma construção de relacionamento. O Philip Kotler, ele fala que as empresas do futuro seriam aquelas que entenderiam que seus clientes são almas, não são apenas clientes, que não querem só uma troca de produto. Então, esse relacionamento em a Uzi me trazer aqui para falar da nossa empresa, dos nossos produtos, mostra que é uma parceria, que é uma simbiose. Com certeza. E eu fico muito feliz com o seu feedback. A gente tenta fazer o máximo possível essa questão dessa troca, né, com o cliente, não tratar como
uma pessoa qualquer, não tratar como, enfim, como mais um cliente. A gente tem esse contato mais humanizado mesmo. Mas o que mais te chamou a atenção no serviço da Uzi quando você decidiu contratá-la? Bom, primeiro a velocidade, né? Uhum. A velocidade da instalação, o serviço, ele... Interessante, porque eu me queixo muito da ausência de sinal na grande maioria das companhias que eu já contratei, né? E vira e mexe, eu troco de companhia, achando que vou encontrar uma nova que não fica toda hora falhando, oscilando. Então, isso me deixa muito chateado e eu não tenho esse problema com a Uzi, né? Nós trabalhamos online, porque no nosso escritório, os nossos empreendedores de várias redes no Brasil inteiro, eles entram no escritório e compram e vão lá retirar. Então, ao chegar lá, eu preciso de internet de qualidade para acessar o escritório, Sim. acessar a compra dessa pessoa, poder fazer impressão. Então, imagine que se eu tiver uma internet de qualidade ruim, com sinal que é instável, quantas vezes eu chego em banco? E a internet caiu, está fora do ar, o sistema está fora do ar. E nesse período que a gente está com a Uzi, olha, já faz aniversário, né? Eu não lembro de algum momento em que eu tenha tido perda de sinal. No seu dia a dia, como a qualidade de internet e da estrutura digital impactam no atendimento aos seus pacientes e clientes da Like Brasil? Fundamental, porque numa telechamada, por exemplo, às vezes eu faço uma consulta online, né, particular, em casa, e eu me estresso bastante, porque eu não tenho uso em casa. Sim. Né? Então, às vezes, o sinal, eu estou falando, a pessoa pede para repetir que não ouviu. E eu confesso a você, no dia que tive que fazer uma live pela companhia, eu fiquei no escritório até mais tarde para utilizar Sim. justamente a internet da Uzi no meu laptop, porque eu me senti mais seguro, né, com o serviço de uma companhia que me garante que esse sinal ia permanecer estável. Então, quando eu tenho que fazer uma live, muitas vezes eu prefiro fazer no escritório, uma reunião online, uma chamada de vídeo, fazer uma call ali entre as pessoas. Eu prefiro fazer no escritório porque tem um serviço que garante segurança. Então, a sua pergunta é, como isso muda? Muda tudo, porque eu vou ter segurança de que eu vou começar, vou desenvolver e vou terminar. Agora, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Que mensagem você deixaria para quem quer cuidar melhor da saúde física e mental usando produtos naturais e de ciência integrativa? Bom, meu conselho principal é o seguinte, não aceite nada diferente que não seja o melhor para você. Primeiro que precisa ser alguma coisa que atenda à sua necessidade específica. Nós chamamos isso de individualidade bioquímica. Se você, por exemplo, hoje uma garota me ligou essa semana lá de Uberlândia, ela queria que montasse um protocolo envolvendo suplementos para ela e ela tinha algumas necessidades. Eu falei, antes de tudo, você precisa de um magnésio com 6 características diferentes, junto com o ômega 3 para melhorar a memória. Estava querendo para melhorar a memória. E só depois você vai entrar com a creatina a depender do nível de desempenho que você vai ter. Ou seja, você precisa estar com alguém que não quer só o seu dinheiro, que não quer apenas vender para você, mas alguém que quer de fato cuidar de você como ser humano amplo que você é. Porque aquela pessoa é uma mãe, é uma filha, é uma esposa, é um esposo, sabe? Ele joga futebol. Então, a gente precisa entender que não é só atender a uma demanda e vender o que é mais caro para ganhar mais dinheiro. Eu preciso ajudar aquela pessoa a, de fato, resolver o seu problema. A gente chama de oferecer a ela uma solução natural através dos nossos produtos, quer sejam suplementos, quer sejam cosméticos, quer sejam perfumaria. Renê, onde o público pode encontrar os produtos ou falar com você diretamente? Deixa aí os contatos, o endereço da sua empresa, tudo certinho. Certo. Nós estamos no Centro Empresarial Iguatemi, no Bloco A, na sala 339. Ali funciona a nossa franquia. Você também pode encontrar isso através da franquia Like Salvador, que é o nosso endereço de redes sociais. Franquia Like Salvador. O telefone da nossa franquia é o 719-9142-9095. Também um WhatsApp. Você pode pedir o catálogo, a gente manda para você. E uma característica, se você fizer um cadastro na nossa companhia, que é um cadastro diretamente na fábrica, você compra todos os produtos com 50% de desconto, metade do preço, tendo a vantagem de indicar amigos e ter cashback. Tudo que essas pessoas comprarem, você ganhar dinheiro, de forma que você pode pagar os seus produtos sem tirar um único real do bolso. Funciona assim. Gente, chegamos ao fim dessa entrevista maravilhosa
confie, os produtos da Like Brasil são excelentes. O perfume tá exalando aqui na sala, ele passou só um pouquinho, mas tá exalando, tá muito bom. E eu só usei o perfume, mas eu confio já nos itens da Like Brasil. Renê, muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por ter cedido o seu tempo. Eu espero que você tenha gostado. Se quiser deixar algum recado final aí para os nossos ouvintes. Bom, o que eu posso dizer para vocês de coração é que sejam felizes, escolham ser felizes, escolham o que existe de melhor ao seu redor. A vida, como diz William Shakespeare, um dia você aprende que a vida é curta e passa muito rápido. Então, todas as escolhas que você fizer, desde acordar, abrir os olhos, até quando você dorme e fecha, escolha ser a melhor versão de você mesmo. Por isso, escolha as melhores empresas, os melhores amigos, os melhores livros, a melhor música, o melhor alimento, o melhor ambiente. Faça da sua vida um grande exemplo e deixe um legado. Porque quando as coisas passam, você descobre que o tempo não volta para você consertar. Então, faça a coisa certa. E conte sempre comigo no que você precisar. Com certeza, muito obrigada, tá, pelas palavras. Tenho certeza que nosso público amou essa entrevista. E se você gostou, deixa o like, tá? Comenta aqui qual produto você quer conhecer da Like Brasil, que vamos estar de olho. Compartilha essa entrevista com todo mundo que você conhece. Obrigada pela audiência. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.